Então, é, agora a gente pode começar. Isso é uma coisa que eu não vou entrar aqui. Lá no livro tá com mais. Tem mais, assim, tá mais detalhado, assim. Mas eu vou pular, vou falar só por cima. Porque ele analisa lá no livro diversas situações, até situações bem legaisinhas, interessantes, assim. Em que a única saída, a única escapatória é você jogar o equilíbrio misto, tá? Então são situações práticas, assim. Por exemplo, bater um pênalti, tá? E ele analisa isso daí lá. Tem outras também. Tá? Então, por exemplo, você poderia pensar em interpretações aqui, por exemplo, num jogo de tênis, onde o jogador decide aleatoriamente onde vai ter que jogar a bola, né? Você não vai querer sempre usar uma estratégia pura e jogar a bola no mesmo lugar, né? Jogar cartas, aleatoriamente se decide se blefa ou não, né? Você não vai querer sempre blefar, né? É, tipo, quando você tá sempre com a mão fraca, porque daí o outro cara fala assim, já joguei diversas vezes com ele, sempre que ele tá com a mão fraca, ele blefa, sabe? Então não dá pra fazer isso, tá? Já vai pensando nessa estratégia de truco, né? Essas coisas aí. É, também o próprio matching pins ali, né? Parece intuitivo acreditar que o adversário vai jogar com probabilidade meio, né? Quer dizer, né? Será que faria sentido eu pensar assim, melhor estratégia é jogar, sei lá, 20% de caras e 80% de coroas. A gente não vai fazer isso, jogar a maioria das vezes na coroa. A gente vai meio que, intuitivamente mesmo, a gente vai meio que jogar metade das vezes uma coisa, metade das vezes outra coisa. A gente escolhe aleatoriamente, né? Tá? Então, o resultado previsto pelo equilíbrio misto é o que acontece na prática mesmo, tá? E aí, né, esse, na verdade, é o grande resultado do Nash, né? Quer dizer, claro que o resultado do Nash é a própria questão dele definir o equilíbrio, mas assim, só definir, ele não faz só isso. Lá na tese dele, lá, ele faz mais coisa, ele prova esse teorema. Porque aí, olha só que legal esse teorema. Então, vamos ler aqui, né? É um teorema lá de 1951 do Nash, do John Nash. Todo jogo, tá? Que tiver um número finito de jogadores, bom, você precisa que tenha um número finito de jogadores, tá? A gente, olha só, a gente só trabalhou com dois jogadores aqui. A gente podia tentar trabalhar com três, quatro, né? Não, a gente não ia ser legal usar aquelas matrizes, né? Porque para dois, para três, imagina, para três jogadores você já precisa ter uma matriz tridimensional ali ou coisa assim, né? Mas assim, desde que você esteja trabalhando com um número finito. Então, infinito de jogadores também é meio que. Tá bom, você acaba não pensando muito, né? Mas se o número for finito, ou seja, se tem uma coisa aí que é bem fraca, né? Você está assumindo uma coisa bem fraca. Número finito de jogadores e estratégias também, tem que ser número finito, tá? Quando estou falando de estratégias é o H e o T lá, né? Claro que não são as probabilidades, porque se você pensar nas probabilidades, você tem infinitas, tá? Então, se você tiver essa situação, um número finito de jogadores e número finito de estratégias, então existe, tá? Existe um equilíbrio de Nash com estratégias mistas, né? Todo jogo, todo, né? E aí a gente não vai, a gente chegou de certa forma, a gente chegou no fim aqui, né? Porque assim, lembra que como é que a gente partiu lá do início? Estratégias dominantes. E a estratégia dominante tinha jogo que tinha jogo que não tinha. Daí a gente fala, vamos suavizar um pouco a história, vamos pensar em equilíbrio de Nash. Daí a gente suaviza, a gente vê que a gente encontra soluções ali, né? Consegue prever as estratégias dos jogadores, porém nem todos os jogos têm equilíbrio de Nash. E aí a gente suaviza ainda mais, porque a gente fala assim, então tá bom, agora em vez de você selecionar com probabilidade 100% ou 0%, você pode selecionar qualquer porcentagem ali, né? Qualquer distribuição de probabilidades. E aí nessa hora que você começa a trabalhar com as estratégias mistas, você suavizou ainda mais, né? E aí o Nash chegou com esse teorema e falou assim, tá bom, agora nessa situação você sempre vai encontrar o equilíbrio, tá? Você sempre vai encontrar o equilíbrio. Então é um teorema assim extremamente pesado aí, por conta disso que ele acabou ganhando lá o prêmio Nobel lá em 1994, tá? É, então assim, legal, né?
o Nash mostrar isso daqui, né? A gente fala assim, ok, existe, mas qual que é a estratégia de equilíbrio? Então, o teorema de Nash ele tem uma forma interessante aí da matemática de você fazer demonstração de coisas, que é uma demonstração de existência, que a gente chama assim. E uma demonstração de existência é uma coisa que muito matemático ainda hoje torce o nariz, assim, sabe? Porque, assim, você... É difícil até de explicar aqui, tem vários casos até, mas assim, você prova assim que uma certa coisa existe, mas você meio que não é uma demonstração que a gente chama de construtiva, você não faz um passo a passo e fala, olha, se você fizer isso por conta disso, 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 então tá aqui o equilíbrio. Não, não é assim. Ele é meio assim, umas coisas meio por contradição, às vezes, sabe? Ou às vezes umas coisas assim que você prova, então com probabilidade maior que zero existe. Daí você fala, mas tá bom, mas cadê ela? Tá? Então existem essas demonstrações de existência na matemática aí, tá? Então esse cara aqui, ele teve uma demonstração por existência, de existência, né? Existência, que é uma técnica de demonstração matemática, tá? Tudo isso que eu tô falando aqui é mais curiosidade, assim, tá? Então não se prendam muito nessas questões. Mas então essa demonstração por existência, ela não te fornece uma maneira mais concreta de você entender como é que faz para você encontrar esse equilíbrio, tá? Você fala assim, tá bom, ele existe, mas como é que eu faço para encontrar? E aí existem técnicas para você encontrar, tá? Existem técnicas, daí você encontra computacionalmente, então se eu já estou falando de encontrar alguma coisa computacionalmente, eu já estou falando de um problema computacional, tá? Só que aí você leva tempo assim, tipo, se eu não me engano, é tempo exponencial no número de jogadores e número de estratégias. Então o troço cresce assim absurdamente rápido. Você só vai conseguir calcular isso para coisas pequenininhas, tá? É, Isso também mais uma questão aqui de só por curiosidade. Isso ele é um problema que está nessa classe aqui que chama PPAD, é uma classe de complexidade. Então, normalmente a gente ouve falar daquelas classes P e NP, né? Só que essas classes aqui são problemas de decisão, onde as respostas são sim e não, né? Tem problemas que não têm resposta, então você responde não, né? Nesse caso é interessante, porque como sempre tem a resposta, então não faz sentido você pensar nessas classes aqui tradicionais. Então teve um cara lá, o Papa Dmitrio, em meados da década de 90, ele definiu essa classe aqui, PPAD, que de certa forma esse problema aqui se encaixa nessa classe aqui, tá? Ele é um problema inclusive completo para a classe, ou seja, da classe é um dos mais difíceis, tá? É um problema que está dentro daquela classe, porque ele se enquadra em vários padrões ali, mas também a gente tem aquela questão de dificuldade, né? Então é o mais complicado daquela classe, daquele conjunto de problemas. E tem outros problemas ali computacionais que se encaixam ali, então tem questão de equilíbrio de ponto fixo, que na verdade é a técnica que o Nash usou aqui para provar esse teorema, tá? Mas tem uma coisa um pouco mais ampla que esse ponto fixo aí. Você também usa isso daí, né? Você também se enquadra nessa classe aqui. E tem também coisas de equilíbrio de mercado, que a gente vai ver mais para frente, que também se enquadra nessa classe aí, né? Então depois vocês podem acessar lá o Wikipedia e dar uma lida por cima, só por questão de curiosidade. Mas é interessante de ver que é um problema assim que não se enquadra nas classes tradicionais lá de classes de complexidade da computação, tá? Então tudo isso que eu falei aqui, grande maioria do que eu falei aqui nesse slide, com exceção acho que do próprio teorema do Nash, mas isso daqui é tudo curiosidade para vocês, tá? Bom, finalmente aqui, né, a gente pensa assim, né, tipo, no caso de equilíbrio de Nash, não importa se é puro ou até o misto, a gente tem aquela história que os jogadores eles otimizam individualmente, né? Quer dizer, então é quase como se fosse um cabo de guerra, né? Você fica meio que cada um puxando pro seu lado e de repente a coisa se estabiliza ali, né? Num equilíbrio, tá? Só que às vezes a gente até já viu assim exemplos disso aí, essa coisa que
esse equilíbrio, essa estabilização dos jogadores não é o que é bom se a gente fosse somar para todo mundo, assim, tá? Então, assim, os jogadores, eles agem assim de maneira meio que egoísta, né? Mas e se a gente quiser um resultado aqui que é bom para a sociedade, assim, vamos dizer, na soma das coisas, né, seria bom, tá? Então, ó, a escolha de estratégias é um maximizador do bem-estar social. Então, isso aqui é uma definição, né? Maximizador do bem-estar social, tá? Ou também, a gente, em vez de falar maximizador do bem-estar social, a gente chama de ótimo social, simplesmente assim, tá? Então, uma escolha de estratégias, lá uma sequência de estratégias, sequência não, um par de estratégias, né? Ele é ótimo social se ele maximiza a soma do payoff dos jogadores, tá? A soma do payoff dos jogadores. Então, olha só. Qual que é o melhor aqui? A gente tem que somar 90 com 90, 92 com 86, 86 com 92 e 88 com 88. Se você for olhar, o maior deles é esse daqui, tá? Então, esse daqui é o... então, isso daqui é daquele joguinho que a gente já tinha visto lá, né? Você quer fazer a apresentação ou estudar para a apresentação ou estudar para o exame, tá? Então, nesse caso, estudar para essa apresentação, se eu escolher a estratégia de estudar para apresentação e o meu parceiro escolher a estratégia de estudar para apresentação, isso daqui é o que maximiza o bem-estar social. Ou, em outras palavras, esse é o ótimo social, tá? Porque na soma é o que mais dá, né? Mas, se a gente for olhar do ponto de vista de teoria dos jogos, cada um puxando pro seu lado aí, né? A corda, né? A gente às vezes não chega nesse ótimo social, tá? Então, aqui, se eu não me engano, acho que a situação de equilíbrio seria essa daqui, tá? A situação de equilíbrio seria essa porque, vamos pensar aqui, né? Exame. Então, se o meu parceiro na verdade, vamos ver aqui. Talvez eu esteja enganado. Isso, vamos ver. Se o meu parceiro escolheu o exame, tá? Então, se eu trocar de exame para apresentação, eu vou sair de 88 para 86. Então, não quero fazer isso, tá? E do ponto de vista do meu parceiro, a coisa é simétrica aqui, né? Mas só para a gente fazer análise. Se eu fixar aqui no exame, né? Será que o meu parceiro vai querer trocar a estratégia de exame para apresentação? Então também não, porque ele vai sair do 88 e vai chegar no 86. Então aqui, ó, os dois não têm incentivos de trocar de estratégia, então isso daqui é um equilíbrio de Nash, né? Equilíbrio de Nash puro, né? Equilíbrio de Nash. E aqui é o ótimo social. Então a gente tem uma discrepância entre o ótimo social e o equilíbrio de Nash, né? Nem sempre o que é melhor na soma é o que os jogadores obtêm, tá? Então isso é legal porque às vezes você quer fazer análises do tipo, tá bom, tá aqui o ótimo social e tá aqui o que os jogadores vão conseguir de maneira assim individual, tá? Quão pior é o equilíbrio de Nash em relação ao ótimo social, tá? Por que você quer saber isso? Porque às vezes você quer, tipo, sei lá, botar mais regra no jogo para meio que os jogadores irem caminhando, vamos dizer, para o ótimo social, né? Assim, que de certa forma isso reflita nos payoffs dele. Se você, por exemplo, sei lá, você está coordenando essa situação, né? Você tem uma figura central que dita regra para as pessoas, alguma coisa assim. Talvez você possa alterar o jogo, tá? Só que, claro, isso depende muito de quanto que custa aí, né? Assim, se vale a pena ou não você tentar alterar isso daí, tá? Talvez esteja um pouco abstrato isso que eu falei aí, né? Mas enfim, a gente vai falar ainda um pouquinho mais dessa questão aí, como é que poderia... essa questão de eu comparar o ótimo social com o equilíbrio de Nash, tá?